Olá amigos, aqui é o Pidi Nogueira. Como eu queria explicar para vocês que vou começar a compartilhar alguns livros, algumas músicas, algumas coisas, alguns textos que eu acho interessante. E quem quiser dar opinião, dar um pitaco aí, alguma sugestão, também será muito bem-vindo. E eu vou iniciar essa série aqui de livros com um escritor mineiro que sempre me cativou muito, foi o Rubem Alves. Acho que o Rubem Alves morreu em 2014, mas ele deixou mais de 100 livros, 100 obras, e a primeira obra que eu li dele foi esse livro aqui, Perguntaram-me se acredito em Deus. E ele é um cara que escreve de uma maneira simples, e ele fala uma coisa num dos livros dele, ele fala que ler um livro é como uma antropofagia, como os antropófagos, né, que comem carne humana, se alimentar da carne humana, talvez pela formação dele como pastor protestante, que ele foi pastor da igreja presbiteriana, depois ele foi até acusado de fazer parte aí da esquerda revolucionária pelo regime militar, teve que ir para os Estados Unidos, voltou e depois foi ensinar. Então ele dizia que quem lê um livro é como se estivesse comendo a carne daquela pessoa, do escritor. Por isso que ele vai viver para sempre. Quem escreve um livro vai viver para sempre, porque eu li o livro dele, você vai ler o livro dele, outras pessoas vão ler o livro dele, e assim vai passando de geração para geração a possibilidade do nome dele ser guardado na vida das pessoas. E eu recomendo demais. Rubem Alves foi um dos grandes mestres, foi chamado filósofo também, mas pela sua formação religiosa, pela sua formação também na parte científica, ele deixou uma grande obra. E nesse livro aqui, ele fala alguns textos que vêm lá do Evangelho também. Se alguém tem sede dele de beber, ninguém jamais viu a Deus, sabemos que estamos com Deus quando amamos uns aos outros. Quem não muda a sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como uma criança, jamais será sábio. Esse era o Rubem Alves, que eu indico demais a leitura desse livro. Dos livros do Rubem Alves, especificamente nesse aqui, ele faz um passeio por vários temas sobre criança, sobre o amor, sobre a alma, sobre a inveja, sobre a história da Arca de Noé, também sobre Deus e a beleza. Portanto, eu indico para você, nessa primeira parte aqui, indico Rubem Alves. E para começar, do livro dele, perguntaram-me se acredito em Deus. Obviamente, ele acreditava em Deus. Não esse Deus capturado pelas religiões, mas um Deus que permite uma experiência pessoal de fé, de realização, de mudança de vida, como foi a vida dele. Então, ele foi, mas deixou a marca dele, Rubem Alves.